Torcedor tricolor, eu tenho várias notícias para trazer para você nesse vídeo aqui, muitas informações sobre o Fluminense, tem parcial de ingresso contra o Vasco, tem informação sobre o jogo contra o River lá na Argentina, tem informação sobre o joia do Fluminense, pode desfalcar, não pode, a gente tem atualização, tem resposta definitiva sobre esse assunto e tem também, claro, um valor, né, uma parcela milionária que pode cair na conta do Fluminense nas próximas semanas e vai ajudar muito, claro, ao longo da temporada. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, muito obrigado pela audiência e convido vocês a assistir esse vídeo aqui até o final, né? Para quem já conhece Central, tá percebendo que o fundo aqui tá um pouco diferente, o cenário tá um pouco diferente, porque eu estou diretamente de Fortaleza, né? Aqui no hotel, dei uma improvisada para conseguir gravar um vídeo e deixar vocês bem informados. Estou aqui para falar da partida do Fluminense de amanhã. Na verdade, eu estou aqui nesse vídeo para falar da partida de amanhã e eu estou aqui em Fortaleza para ver o jogo, claro. E a primeira notícia que eu quero falar aqui é justamente sobre isso, tá? O Fortaleza divulgou oficialmente parcial de ingressos vendidos para a partida de amanhã. Fluminense e Fortaleza jogam no Castelão, sábado, 4h30 da tarde, e já tem mais de 39 mil ingressos comercializados, mais de 39 mil ingressos vendidos. Claro, né, a maioria esmagadora é da torcida do Fortaleza, até porque somos visitantes por aqui, mas imagino que também vai ter um bom número de tricolores no estádio. Não fica definido, né, nessa parcial de ingressos o que seria setor visitante, que seria setor mandante, eles só divulgam, de maneira geral, mais de 39 mil ingressos vendidos para essa partida. Também quero falar nesse vídeo aqui sobre o clássico contra o Vasco. Dia 6 de maio, também conhecido como próximo sábado, tem Fluminense e Vasco no Maracanã. O Fluminense já abriu o check-in para sócios. Você que é sócio prioridade número 1 já pode adquirir o seu ingresso, só não pode adquirir setor sul. Pois é, gente, pois é, o setor sul já está esgotado, tá? A torcida do Fluminense esgotou aí em menos de 24 horas o setor sul, mais um show da torcida do Fluminense, comprando e comprando muitos ingressos, tá? Setor sul já esgotado, o Fluminense abriu o setor leste superior, já são mais de 20 mil ingressos vendidos. A última parcial que eu vi do Fluminense era de cerca de 21 mil ingressos comercializados por essa partida, ou seja, a torcida do Fluminense chegando junto, né, comprando muito ingresso para esse clássico contra o Vasco. Tem vascaíno choramingando na internet, falando que o Fluminense está descumprindo acordo, o Fluminense está fugindo, isso e aquilo, por botar 90-10. Né? São 90% do estádio para a torcida do Fluminense e a torcida do Vasco terá 10%, será visitante no Maracanã, assim como, por exemplo, o Fluminense vai ser visitante contra o Fortaleza aqui amanhã, é normal. Não vai ser torcida mista, não vai ser 50-50 igual é contra o Flamengo. E isso é muito simples, né? O Vasco decidiu ali, a partir de 2017, salvo engano, o Vasco decidiu começar a mandar os jogos dele no Brasileirão, o mando dele no Brasileirão em São Januário. E em São Januário é 10%, 5% para a torcida do Fluminense. E aí o Fluminense no Maracanã na volta vai dar 50% de ingresso para o Vasco. Por quê? Eles, quando tem o mando, eles botam lá em São Januário e dão praticamente ingresso nenhum pra gente. O Fluminense joga, então, assim como faz com todos os outros times. Beleza, quando for meu mando, você vai ser visitante, vai ter lá seu setorzinho de visitante. O torcedor do Vasco tá reclamando, tá choramingando quanto a isso, mas sempre foi assim. Eu sei que eles estão muito tempo fora da Série A, né? Estão acostumados a não jogar a Série A, só jogam ali campeonatos carioca para enfrentar o Fluminense. E talvez eles não lembrem como é que funciona. Mas é assim já há algum tempo, tá? E aí a torcida do Fluminense segue dando seu show, já tá em menos de 24 horas com o setor sul esgotado. O Fluminense abre o setor leste superior e ainda tem ingressos, está claro, para o setor leste inferior e leste superior por tempo limitado, né? Que agora a torcida do Fluminense está indo, está frequentando o Maracanã em peso e daqui a pouquinho esse setor leste também esgota, tá certo? Antes de partir para a próxima notícia, eu quero lembrar você de olhar no link da descrição desse vídeo e no comentário fixado, porque lá tem a parceria da Central com a Centauro, onde você pode garantir os melhores produtos esportivos do mercado com o melhor preço e ainda ganhar um desconto. Em cima do melhor preço, você ganha 10% de desconto utilizando o cupom CENTRAL10. Usa o cupom CENTRAL10 e você garante 10% de desconto no que você quiser lá do Centauro. Olha que coisa boa, botei você na cara do gol, agora é só finalizar e correr para o abraço. Isso eu tô falando aqui nesse vídeo, gente, de Fluminense esgotando ingresso, da torcida empolgada. Tem um outro fenômeno que está acontecendo desde o momento do sorteio da Libertadores, que é o seguinte: são os tricolores que viram um para o outro e perguntam, ei, vai para Buenos Aires? E, cara, sinceramente, aí, obviamente, estou falando aqui de uma bolha de pessoas que eu conheço, não é a realidade total do torcedor do Fluminense, mas, cara, praticamente todo mundo que eu conheço está falando que vai para Buenos Aires.
Então, a outra preocupação que surge é, cara, vai ter ingresso para essa gente toda? O Fluminense se manifestou oficialmente, tá, sobre o assunto. Vale lembrar que a Conmebol exige, né, a carga mínima, vamos botar assim, de visitante é de 2.000 ingressos, tá? A Conmebol exige isso, só que, obviamente, vão mais de 2.000 tricolores para Buenos Aires. E o Fluminense foi negociar com a diretoria do River Plate uma carga maior de ingressos para a torcida tricolor, para a gente conseguir tranquilamente o ingresso lá na Argentina. E o Fluminense publicou de maneira oficial informando que foi negociar com o River, pediu 4.500 ingressos para a torcida do Fluminense, e o River, segundo o Fluminense, ele usou essa expressão, achei engraçada, aceitou parcialmente, ou seja, o River aceitou ceder mais do que os 2.000, mas não aceitou ceder os 4.500. Então serão 3.500 ingressos, tá, para torcedores do Fluminense lá em Buenos Aires. Você que está assistindo esse vídeo aqui quer ir a Buenos Aires ver River Plate e Fluminense, quarta rodada da fase de grupos, não, quinta, é quinta rodada, né? Joga contra o River agora a terceira, a quarta é contra o The Strongest, perdão. Quinta rodada da fase de grupos, teremos aí 3.500 ingressos para a torcida do Fluminense brigar aí, e eu acho que tem lotação máxima, tá? Acho que vai ter lotação máxima desse setor visitante. Tem muito tricolor animado para esse jogo, muita gente querendo estar presente lá no Monumental. O Monumental reformou, agora tem um estádio grandão, novo. Eu nunca fui nem no antigo, né, assim, ver jogo, já visitei com a minha mãe e tal, mas eu nunca vi jogo lá, eu queria muito ver, mas vou ver agora no Monumental novo, parece que tá muito maneiro, todo de repente lota todo jogo, e vai ser um clima bem bacana, um caldeirãozão lá, e um caldeirão gigante, né, porque o estádio além de estar bem maneiro, ele tá enorme, tá com capacidade de 80.000 pessoas, e teremos lá 3.500 tricolores, com toda certeza, empurrando o Fluminense para mais uma grande vitória, tá certo? Tem umas duas notícias para trazer aqui, vamos para a penúltima notícia, porque ela é muito importante, mas antes eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo aqui, deixar o like, tá aqui embaixo do botão do vídeo aqui, tem um botãozinho do like, do joinha, clica lá, que você dá uma moral absurda pra gente, tá todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense aqui no YouTube. Valeu, pô, tô aqui, ó, em Fortaleza, gravando vídeo para vocês ficarem muito bem informados do Fluminense, dessa moral, valoriza aí o nosso trabalho, valeu? Vamos lá, a próxima notícia que eu quero falar é o seguinte, gravei vídeo ontem falando sobre a possibilidade do Fluminense acabar perdendo o Alexander. Convocação da seleção sub-20 para o Mundial aconteceria, e aconteceu hoje, sexta-feira, e existia essa possibilidade do Alexander ser convocado, ele que é titular da seleção sub-20, é um dos destaques. A gente ficava nessa apreensão, porque ele ficaria de fora de 4 a 5 jogos só do brasileiro, e sem contar a Copa do Brasil, muito tempo fora, e aí estava nessa indefinição do que aconteceria, se o Fluminense ia pedir para o Alexander não ir, ou ia recusar a convocação dele, ou ia liberar, o que ia acontecer, tá? Fato é, rolou a convocação, o técnico Ramon Menezes fez a sua convocação lá, chamou a galera, e o Alexander não foi convocado. E aí, de primeiro momento, né, surgiu aquela dúvida da galera, será que o Ramon não convocou o Alexander por opção técnica? Será que o Ramon não convocou o Alexander por birra? Porque o Fluminense já tinha recusado liberá-lo para uns amistosos da seleção sub-20? O próprio Ramon foi perguntado não sobre o Alexander, né, mas sobre esse assunto de maneira geral, e ele basicamente deu uma resposta dizendo que fez a sua convocação já partindo do princípio, né, de que alguns jogadores não seriam liberados pelos seus clubes. A título aqui de informação, por exemplo, o Vitor Roque, que é o principal jogador dessa seleção sub-20 do Brasil, também não está na lista de convocados. O Endrick do Palmeiras, também é outra sensação, não está na lista de convocados. Então o Alexander acabou por não ser convocado, justamente porque, dando indícios que o Fluminense ia pedir para ele não ir e acabar recusando essa convocação, a CBF já partiu ali para o plano B e foi convocar outro jogador para a posição. Então o Alexander segue no Fluminense, né, não vai desfalcar para o Mundial Sub-20, que eu acho uma ótima, uma excelente notícia, porque é um jogador muito importante para o time do Fluminense, tanto no meio campo quanto na lateral esquerda, quando o Marcelo não está apto a jogar. Então perder o Alexander seria terrível, felizmente não foi convocado aí, ou melhor, acho que não dá pra falar não foi convocado, acho que fica meio pesado, né? Parece que tipo, o técnico não quis ele, mas o técnico acabou não convocando porque o Fluminense não iria liberar o atleta, justamente para ele ficar aqui conosco para disputar as competições importantes para o Fluminense na temporada, tá certo? E a última notícia é também sobre um jovem, é também sobre um moleque de Xerém, e ele pode render um dinheiro legal pro Fluminense. Eu tô falando do João Pedro, atacante. Lembra dele? 2019, enfim. Ele tá no Watford, na Inglaterra. O Watford tá jogando a Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, mas o João Pedro está muito perto de ser negociado em definitivo com o Brighton, que joga
à primeira divisão inglesa, é um time lá sensação pelo futebol bonito, a maneira que se joga. Informação do jornalista Fabrício Romano, que é expert em transferência, em mercado de transferências, é de que o João Pedro está muito próximo de assinar com o Brighton. Os valores, né, bem altos dessa negociação são de cerca de 30 milhões de libras. Eu olhei aqui na colinha, tá? Que daria 188 milhões de reais. E aí você vai se perguntar, tá, e onde que o Fluminense entra nisso? O Fluminense entra em diversas coisas aqui, tá? Primeiro de tudo, o Fluminense, quando vendeu o João Pedro, botou uma cláusula de mais-valia. O Fluminense tem 5% da mais-valia da negociação. O que significa mais-valia? Você vai pegar o valor X, vamos botar aqui, eu vou botar números aleatórios, tá? Só para facilitar a conta. Vamos supor, o João Pedro foi vendido por 10. O Fluminense vendeu o João Pedro para o Watford por 10. E aí, o Watford vende o João Pedro para o Brighton por 15. Então, se fosse 5% da negociação, seria 5% dos 15. Mas é 5% da mais-valia. Essa mais-valia é o valor da venda atual menos a venda anterior. Ou seja, seria esse 15 menos 10, 5. O Fluminense teria 5% dentro desses 5. Entendeu? Deu para entender? A mais-valia é a diferença da negociação atual, o valor da negociação atual menos o valor pelo qual o Fluminense vendeu ele. O valor pelo qual o atual clube dele comprou do Fluminense, entendeu? Então, tem 5% dessa mais-valia, mas também tem mecanismo de solidariedade. Lembra que eu gravei um vídeo sobre o Brenner, falando que a gente Fluminense ia ganhar um trocado sobre o Brenner, era 0,3 pelo mecanismo de solidariedade? Então, o João Pedro é formado aqui, ficou mais tempo. O João Pedro, o Fluminense tem direito a 3,5% da transferência do João Pedro pelo mecanismo de solidariedade. Então, a mais-valia do João Pedro, de 5%, ela vai dar 1,13 milhões de euros, o que é aproximadamente ali 6,2 milhões de reais. Mais-valia, 5% da mais-valia, tá? 5% da diferença entre as duas vendas. E os 3,5% do mecanismo de solidariedade vão totalizar ali 1,19 milhões de euros, são valores bem próximos, 1,19 milhões de euros, o que dá aproximadamente 6 milhões e meio de reais, ou seja, o Fluminense abocanhando aí 12,7 milhões de reais com a venda do João Pedro pro Brighton. Notícia muito boa para o Fluminense, caindo 12, quase 13 milhões na conta do Fluminense de bobeira, vamos dizer assim, né? O Fluminense não está perdendo o jogador, um jogador que já está vendido, está se movimentando lá entre clubes e o Fluminense está ganhando uma parcela legal dessa venda aí, 12 milhões, dá para pagar 2 folhas de salário do Fluminense, mais ou menos? Tá bom, né? Já dá um alívio, já dá um fluxo de caixa. Eu tenho minhas dúvidas, a gente não tem valor, né? Eu tenho minhas dúvidas se o patrocínio master do Fluminense paga isso aí por ano, enfim. Notícia muito boa, tá? O Fluminense recebendo então aí esse valor milionário pela negociação do João Pedro com o Brighton, beleza? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu comentário, o que você acha de todas essas notícias, João Pedro indo pro Brighton, ingressos esgotados. Você quer ir para Buenos Aires? Você vai no jogo contra o Vasco? Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Amanhã teremos casa cheia aqui no Castelão. Estou gravando tudo aqui. Depois do jogo, no domingo, deve sair um vlog aqui no canal. Vai sair um vlog aqui no canal mostrando como é que foi a viagem aqui para acompanhar o Fluminense. Vai ser um conteúdo muito bacana. Recomendo também que você assista, claro, no domingo, né? Quando ele for lançado, porque até agora ele não foi. Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.